Imagine acordar com quase 200 quilos de músculo puro, capaz de levantar mais de 800 quilos, mas mesmo assim quase ser extinto por culpa de uma única espécie, o ser humano. Agora pensa comigo, como um animal tão forte, tão impressionante, quase desapareceu da natureza e ainda assim conseguiu se tornar um dos símbolos máximos de poder do planeta? É isso que quase ninguém te conta sobre os gorilas. Muita gente olha para um gorila e pensa só em força bruta. Mas por trás desses músculos gigantescos, existe uma história de desafios brutais, adaptações inteligentes e decisões da natureza que transformaram esse animal em uma das espécies mais fortes e resilientes do mundo. E a parte mais curiosa é que, em vários momentos da história, o gorila esteve muito mais perto do fim do que a gente imagina. Se você já viu aquelas imagens de gorilas batendo no peito, encarando com um olhar sério e impondo respeito só pela postura, talvez nem desconfie que, durante boa parte da evolução, o gorila foi forçado a escolher entre duas opções: se adaptar ou desaparecer. E o que ele fez para sobreviver diz muito sobre força, inteligência e até sobre nós, humanos. Então, segura essa pergunta no fundo da mente. Será que a verdadeira força do gorila está só nos músculos ou em algo muito mais profundo, construído ao longo de milhões de anos de desafio? Porque, quando a gente volta no tempo para entender como ele chegou até aqui, o que aparece é uma jornada que mistura mudanças climáticas, disputas de território, ameaças humanas e até estratégias sociais dignas de um filme de estratégia. E se você acha que já sabe tudo sobre gorilas, fica até o final, porque tem um detalhe sobre o jeito que eles vivem em grupo que muda completamente o que a gente entende como poder na natureza. Vamos começar essa viagem lá atrás, quando o gorila ainda nem era o gorila que a gente conhece hoje. Primeiro, imagina o cenário: florestas densas, clima instável, predadores espalhados, pouca comida em alguns períodos do ano. Só sobrevivia quem soubesse jogar o jogo da adaptação. É nesse tabuleiro que nasce o ancestral dos gorilas. Os ancestrais dos grandes primatas africanos provavelmente se separaram em diferentes linhagens há milhões de anos. Em uma dessas linhagens, começava a surgir algo curioso: animais maiores, mais pesados, mais fortes, porém vivendo em ambientes cheios de árvores, não em grandes planícies como os nossos ancestrais humanos, enquanto o ser humano foi seguindo o caminho de ficar mais magro, mais ágil, mais bípede, dependente de tecnologia. Os ancestrais dos gorilas seguiram outro rumo, ficaram gigantes. Mas aí vem a primeira grande pergunta: ser grande é realmente uma vantagem na natureza? Ser grande significa gastar mais energia, precisar de mais comida, se mover com menos agilidade, ser mais visível para predadores. Não parece muito inteligente à primeira vista. Mas aqui entra a primeira virada: o ambiente em que os gorilas evoluíram, nas florestas tropicais e montanhosas da África. Onde o gorila se desenvolveu, a disputa não era tanto para correr mais rápido que um predador, mas para lidar com a comida disponível, a hierarquia social e as variações de clima. E é aí que a força se torna um trunfo estratégico. O corpo musculoso do gorila não surgiu só para brigar, mas também para se deslocar entre árvores, escalar, quebrar galhos, arrancar vegetação, se defender e, principalmente, impor respeito sem precisar lutar o tempo todo. Isso já dá uma pista. Um dos desafios do gorila não era só sobreviver fisicamente, mas economizar energia, mesmo sendo um tanque ambulante. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais surpreendente: como um animal tão grande resolve o problema de se alimentar e de gastar o mínimo possível de energia. Em um ambiente que muda o tempo todo, aqui entra o primeiro grande desafio do gorila: lidar com a comida. Gorilas são, em grande parte, herbívoros. Eles comem folhas, caules, brotos, frutas, raízes. Parece simples, mas não é. Folhas são ricas em fibras, pobres em calorias e difíceis de digerir. Para um animal gigante, isso é quase um problema matemático. Como manter um corpo enorme com uma dieta de salada? A resposta foi uma das adaptações mais inteligentes da espécie. O gorila desenvolveu um trato digestivo especializado, capaz de fermentar fibras e extrair o máximo de energia possível de alimentos que para outros animais seriam pouco eficientes. É como se o corpo dele tivesse virado uma máquina de compostagem super avançada. Mas isso, sozinho, não resolvia tudo. Por isso, os gorilas passaram a comer uma quantidade absurda de comida por dia. Um gorila adulto pode passar mais da metade do seu tempo só se alimentando, mastigando sem parar. Essa rotina virou um estilo de vida. Poucos deslocamentos longos,
muito tempo em áreas com vegetação abundante e um metabolismo adaptado para esse tipo de alimentação. E aqui entra um ponto que pouca gente percebe. A aparente preguiça do gorila é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência. Se ele vivesse correndo o tempo todo como um predador, gastaria energia demais. Ao se mover pouco, comer muito e aproveitar ao máximo cada folha, ele dribla a matemática cruel do gasto energético. Mas ainda tinha outro problema escondido nessa história. Se a alimentação já era desafiadora, como manter um corpo tão grande e, ao mesmo tempo, construir a musculatura absurda pela qual os gorilas são famosos? Muita gente acha que gorila tem esse tamanho todo porque come carne. Só que isso é mito. A maior parte da dieta é vegetal. Como é que um bicho que praticamente come folha consegue ser tão mais forte que a maioria dos carnívoros? A resposta está em 3 fatores combinados: genética, proporção corporal e uso constante da musculatura. Os gorilas têm mais fibras musculares de contração rápida, uma alavancagem óssea que favorece movimentos de força e passam o dia inteiro usando os músculos para se locomover, subir, se apoiar nos braços, quebrar galhos, carregar filhotes e por aí vai. Ou seja, a própria vida cotidiana do gorila é uma espécie de treino funcional natural desde que ele nasce. Eles não fazem musculação, mas o ambiente exige força o tempo todo. É a natureza como uma academia sem descanso. Só que isso abre outro desafio. Como evitar que toda essa força se transforme em violência constante dentro do grupo? Como impedir que disputas internas destruam a coesão social, que é fundamental para a sobrevivência? Esse é o momento em que precisamos falar do lado social do gorila, porque a força física sozinha não explica como ele se tornou tão bem-sucedido na natureza. Se você chegou até aqui, agora entra uma das partes mais fascinantes: a organização social dos gorilas. Por trás daquele ar sério e daquela postura imponente, existe uma estrutura de grupo muito bem definida, quase como uma pequena sociedade. Os gorilas geralmente vivem em grupos liderados por um macho dominante, o famoso silverback, ou costas prateadas, por causa da faixa de pelos cinzas nas costas que aparece quando ele atinge a maturidade. Esse macho é, em geral, o mais forte do grupo. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, ele não é só um brigão que manda em todo mundo na base da força. O silverback assume o papel de protetor, mediador e líder. Ele decide quando o grupo se desloca, quando descansa, onde se alimenta, intervém em conflitos, protege filhotes e fêmeas e é o primeiro a enfrentar qualquer ameaça. Ou seja, a força física dele é usada como ferramenta de estabilidade. Isso resolve um desafio fundamental: como manter a paz em um grupo de animais fortes, capazes de causar ferimentos graves uns nos outros. A resposta está em algo que parece simples, mas é muito eficiente: sinalização. O gorila usa o tamanho do corpo, a postura, os sons graves, o bater no peito, os gritos e até expressões faciais para comunicar sua posição no grupo. Muitas lutas são evitadas porque a mensagem é clara. Em vez de brigar até o fim, os gorilas frequentemente fazem exibições de força, testam limites, mas param antes da destruição total. E tem mais: o grupo oferece uma série de vantagens que ajudam a espécie a enfrentar outros desafios da natureza. Viver em bando significa mais olhos atentos a predadores, mais proteção para filhotes, mais aprendizado para os jovens e até mais eficiência para encontrar comida. Mas aqui nasce outra pergunta: se o gorila é tão grande, tão forte e vive em grupo, por que ainda assim ele passou por tantas crises ao longo da história? Porque o maior inimigo dele não era nenhum outro animal. Se você ainda está comigo, agora vem o ponto onde a história começa a ficar mais tensa: a entrada do ser humano na vida do gorila. Durante milhares de anos, os gorilas viveram relativamente tranquilos em suas florestas, longe da maior parte das civilizações humanas. Mas, com a expansão humana, exploração de florestas e avanço de atividades como caça, mineração e agricultura, o território dos gorilas começou a encolher de forma dramática. Imagina acordar um dia e perceber que a floresta em volta está menor, que a comida está mais escassa, que o barulho aumenta, que surgem caminhos cortando o habitat. A espécie que já tinha aprendido a equilibrar tamanho, fome, energia e organização social agora precisava encarar um inimigo que não seguia as regras da natureza. A caça ilegal, a destruição de habitat e até doenças trazidas pelos humanos colocaram o gorila em risco de extinção em várias regiões. Aqui vem um fato duro:
Em algumas décadas, a ação humana conseguiu causar mais dano à espécie do que milhões de anos de predadores naturais. Só que, surpreendentemente, é aqui também que começa outro capítulo curioso. A resistência dos gorilas diante da pressão humana. Apesar de toda a força física, eles não escolheram o caminho da agressão contra a nossa espécie. Gorilas costumam evitar humanos, se afastar, se esconder. O confronto direto é raro e, geralmente, acontece só na defesa extrema do grupo. Você percebe a ironia? O animal que poderia representar um enorme perigo físico para nós é, de forma geral, muito mais pacífico do que a nossa própria espécie. Só que, por mais pacífico que seja, isso não bastava para enfrentar o novo cenário. A pressão foi tão grande que muitas populações de gorilas entraram em declínio grave. Esse virou o grande desafio moderno do gorila. Não era mais só a natureza, o clima ou a comida. Agora era sobreviver ao impacto humano. Mas será que a história acaba aí, com o gorila só como vítima? Não. É aqui que entra uma virada que pouca gente conhece. E que mostra como o gorila se tornou não só uma espécie forte biologicamente, mas um símbolo de força na conservação da natureza. Se você está atento até aqui, agora vem uma das reviravoltas mais interessantes dessa história. Como o ser humano, que quase destruiu o gorila, acabou tendo que se mobilizar para salvá-lo. A imagem do gorila como um animal poderoso, impressionante e ao mesmo tempo vulnerável começou a tocar muita gente. Pesquisadores, conservacionistas, governos e até comunidades locais passaram a ver o gorila não só como um animal, mas como um emblema do que significa proteger a natureza. Surgiram programas de preservação, áreas protegidas, parques nacionais, leis contra a caça e projetos de turismo responsável que transformaram o gorila em uma espécie guarda-chuva. Isso significa que, ao proteger o gorila, se protege todo o ecossistema em volta dele. Mas tem algo ainda mais interessante. Os próprios gorilas mostraram uma capacidade de adaptação comportamental ao novo cenário. Em algumas regiões, gorilas selvagens começaram a tolerar discretamente a presença humana em forma de turismo de observação, sem se tornarem agressivos, desde que respeitados em distância e comportamento. Ao mesmo tempo, estudos aprofundados sobre o comportamento dos gorilas revelaram a complexidade emocional dessa espécie. Eles demonstram afeto, empatia, luto, cuidado com filhotes e até comportamentos que lembram reconciliação depois de conflitos. Isso mudou a narrativa sobre eles. De monstros gigantes, passaram a ser vistos como primos distantes, sensíveis e poderosos, vivendo uma batalha silenciosa pela sobrevivência. O gorila se tornou um símbolo de força, mas também de fragilidade da natureza diante da expansão humana. E aqui entra uma reflexão importante. A verdadeira força de uma espécie não é só sua capacidade de vencer lutas físicas, mas de atravessar eras, pressões climáticas, mudanças de ambiente e até ameaças criadas por outra espécie inteligente. O gorila está fazendo exatamente isso. Ao longo de milhões de anos, o gorila venceu o desafio da alimentação em grande escala, o desafio da energia, o desafio social de viver em grupos fortes sem se autodestruir, o desafio de predadores naturais, e agora enfrenta o desafio mais complexo de todos: conviver com a espécie humana sem desaparecer. Mas calma, ainda falta um ponto para responder à pergunta que ficou no ar lá do começo. Onde exatamente está a maior força do gorila? Para entender isso, a gente precisa olhar para 3 tipos de força diferentes: a física, a social e a simbólica. A força física do gorila é óbvia: braços extremamente poderosos, peito largo, músculos densos, mandíbula forte, postura firme. Ele pode arrancar galhos grossos com facilidade, quebrar vegetação densa, levantar pesos que para qualquer outro animal de porte semelhante seriam impossíveis. Em termos de comparação, um gorila adulto pode ser de 4 a 10 vezes mais forte que um humano treinado. Essa força foi essencial para que ele vencesse desafios como competir por fêmeas, defender o grupo, lidar com o ambiente físico e até intimidar predadores. Mas, curiosamente, essa força não é usada o tempo todo. Pelo contrário, o gorila é, em muitos momentos, calmo, observador, quase contemplativo. Isso leva à segunda dimensão da força, a social. Dentro de um grupo de gorilas, a força física não é o único critério de respeito. O silverback precisa mostrar consistência, proteção, clareza nas ações. Ele mantém a ordem sem partir para a violência, como primeira opção. Isso cria um tipo de pacto social.
Todos sabem quem é o líder. Todos entendem seu papel, e isso evita conflitos degenerativos. Essa habilidade de viver em grupo de forma relativamente harmoniosa, mesmo com indivíduos tão fortes, é uma conquista evolutiva enorme. Em vez de permitir que o poder físico destrua o grupo, eles usam a hierarquia para garantir estabilidade. Isso também aumenta a chance de sobrevivência dos filhotes, que são o futuro da espécie. E por fim, vem a força simbólica. Hoje, o gorila é um dos animais mais associados à ideia de poder na natureza. Ele aparece em logos, filmes, campanhas, mascotes de Times, marcas. Mas mais do que isso, virou o símbolo da luta pela preservação. Quando alguém olha nos olhos de um gorila em um documentário ou em imagens de campo, tem a sensação de estar encarando algo muito próximo, quase familiar. Essa conexão emocional transformou o gorila em um representante daquilo que a humanidade ainda pode perder, se não cuidar da biodiversidade. Percebe como tudo se conecta? A força física fez o gorila resistir aos desafios da natureza. A força social fez ele construir grupos estáveis e resilientes. A força simbólica fez ele ganhar aliados entre os humanos, justamente aqueles que também representavam uma ameaça. E tem um detalhe final que amarra toda essa história. Durante muito tempo, o ser humano se colocou como o ápice da evolução e olhava para os gorilas como versões atrasadas de nós mesmos. Mas, quando a gente observa com cuidado como o gorila resolveu os problemas da vida dele, a pergunta muda: quem realmente venceu seus desafios com mais equilíbrio? A espécie que criou tecnologias, mas destruiu boa parte da natureza? Ou a espécie que aprendeu a viver com a floresta, usando força e calma na medida certa? O gorila não construiu cidades, não criou máquinas, não inventou linguagens escritas, mas ele encontrou um lugar no mundo onde sua força não serve para destruir tudo, sim para proteger seu grupo, manter sua rotina, garantir sua sobrevivência. No fim das contas, o que faz do gorila uma das espécies mais fortes da natureza não é só o que ele consegue levantar, empurrar ou quebrar, mas o que conseguiu atravessar: mudanças climáticas, pressões ambientais, predadores, falta de comida, perda de habitat, caça humana. E apesar disso tudo, ele ainda está aqui. Então, da próxima vez que você ver a imagem de um gorila, não pensa só em músculo. Pensa em estratégia, em adaptação, em resistência. Pensa em milhões de anos de seleção natural que criaram não um monstro, mas um gigante silencioso, equilibrando força e calma em um mundo que... Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa entender a verdadeira força da natureza e comenta aí embaixo qual outro animal você acha que esconde uma história de superação tão surpreendente quanto a do gorila. Porque, acredite, tem muita espécie forte por aí, mas poucas carregam tanta simbologia quanto esse gigante das florestas africanas.